Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcast. Um podcast para se divertir, reunir amigos, jogar um pouco de conversa fora e, se sobrar tempo, falar um pouco de engenharia, tecnologia e inovações do segmento. Hoje, uma convidada mais do que especial, a nossa primeira convidada do Podcast, não podia ser outra pessoa. Já agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Olha só, ela é a minha única amiga, posso falar amiga, né? Se eu não puder, vamos conversar depois. Minha única amiga que formou no ITA. Olha isso, gente. Formada no ITA. Em computação, tem especialização em engenharia de software. Hoje, na equipe de pesquisa e inovação da Blossom Consult. Pioneira quando o assunto é engenharia digital, automação de projetos, BIM e por aí vai, né? Responsável por um movimento no mercado nacional relacionado à tecnologia e inovação no segmento, uma mulher à frente de inovação em engenharia há décadas. Seja muito bem-vinda, Márcia Cunha. Que bom ter você aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, Tinha que ser você. Obrigada, Cléber. A primeira mulher é um prazer, a sentar nessa cadeira. É um prazer para mim estar aqui. Você sabe que a nossa amizade é aí de um longo tempo. Longo tempo. E o carinho que eu tenho por você, assim, é quase que de um filho, né? Ah, não Aliás, é? os filhos da Márcia, né? Não é? Só que agora, deixa isso com um pouco de ciúme aqui, tá? Porque eu sou... Aí eles não podem... Não vão, pelo menos agora não vão poder... Aqueles, né? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários, é. Mas eu quero acreditar que o carinho para mim é maior do que o dele. A gente tem um grupo de WhatsApp intitulado Filhos da Massa. E é uma turma fantástica. E você sabe que tem netos da Márcia? É uma de nova geração. Olha, que chegou. Massa. É uma nova geração que está aí. Muito legal, Márcia. Obrigado mesmo por ter aceitado. Eu sei o quanto é difícil ajustar a agenda. A gente está tentando, já tem um tempo, né, Cléber? Já tem um tempo. Obrigado mesmo de Lagoa Santa, que é uma caminhada, né, Márcia? É um trânsito, com chuva, então. Com chuva. Obrigado mesmo por ter vindo. A Márcia é quem eu costumo dizer, Márcia, acho que eu não disse isso para você ainda, até bom, né? Já digo para todo mundo. É quem me enxergou no meio da multidão, né? É quem... Até curioso, né? Que já veio alguns convidados, tem outros que a gente está articulando. E esses que estão vindo primeiro, normalmente são pessoas mais próximas, e a maioria tem uma relação que às vezes teve uma subordinação comigo, e aqui é o contrário, né? Eu fui visto pela Márcia e as oportunidades que eu tive foi você quem me deu na carreira, assim, né? Muito obrigado, Cléber, viu, eu tenho faro bom. Tem. Porque se você não fosse bom... Menos o meu, não né? adiantava nada, não. Se você não fosse bom no que você faz, né? Na sua proposta de vida profissional, não adiantava nada, né? Mas então, obrigado. Acho que... A gente, como se diz, tem que fazer a parte da gente. Isso é um fato. Isso. Mas se ninguém te vê... Você passa apagado, né? E você me enxergou, assim. Muito obrigado mesmo. Ela me enxergou de todo jeito. Até desde o inicinho, quando eu estava começando lá na sua equipe, a gente fala disso um pouquinho pra frente, até quando ela fala assim, ó, ou você muda de cargo, ou você tá demitido. Nós vamos chegar lá. Né? Você assume a responsabilidade. Eu acho, né, isso foi também um divisor de águas para mim, tipo assim, vamos, meu filho, vira homem, né? Tá na hora, né? Tá na hora, muito legal. Obrigado mesmo, viu, Márcia? Se não fosse por você, eu não estaria onde eu estou hoje. Com certeza, eu estaria alguns degrauzinhos abaixo. Tem muito para subir, mas... Cléber, mas eu acho assim também que, para minha vida, o que a gente viveu naquela época de muita dificuldade, isso só acrescentou e, assim, trouxe sentido, sabe? Porque às vezes a vida da gente profissional é o dia a dia, e você, puxa vida, aquela história, estou trabalhando para os outros. Não, nós não estamos trabalhando para os outros, nós estamos trabalhando para uma equipe que era uma irmandade ali, né? Era uma irmandade.
E a gente passou muita não tinha tanta dificuldade. consciência, mas a gente estava criando um movimento. Um movimento. Muito legal. E você tem razão, porque eu costumo falar, já até falei aqui, que os iguais se atraem, não são os opostos. Não são os opostos, né? E ali você, com o seu bom faro, conseguiu reunir uma equipe muito igual, com as diferenças que cabiam, que era extremamente importante, né? Márcia, tinha especialistas de tudo ali, né, Márcia? E assim, todos com uma característica muito forte, né? Que é a vontade de aprender, de fazer o certo, de fazer o correto, né? Se não me engano, foi o Pedro Lima. Se não for, você me perdoa, mas foi um dos que me antecederam. Se não me engano, foi o Pedro Lima mesmo, que trouxe essa abordagem, né, da vontade, né? Esses dias mesmo eu estava ouvindo um podcast lá do Ninja, e ele falando assim, você quer uma Porsche? Aí ele fala, você não quer porra nenhuma. Se você quisesse mesmo, você tinha ela, né? E aquela galera realmente queria muito aquilo, né, Márcia? Muito. De elevar o padrão do mercado de engenharia. A gente desbravou o mercado, né? A gente desbravou o mercado. Eu lembro que quando começou a se falar em BIM, eu não sei se vai chegar nisso depois, mas a gente já falava, não era BIM, né? A gente falava em plant design, mas era a mesma coisa, só que era outras plataformas e tal. Então, assim, eu acho que esse sentimento que todos tínhamos, assim, nós estamos desbravando o mercado, a gente está desbravando o potencial de cada um aqui, né, para chegar em algo que faça diferença nesse mercado. Eu acho que era todos, né? É verdade. Tinha uns que você tinha que ir lá puxar na mão, puxar a orelha e tal, mas a grande maioria não, né? Você nunca puxou, não, né, Márcia? Muitas vezes. Sabe que eu sou muito grato? Quando você foi lá na minha mesa um dia, é muita história, né? É muita história. Que a gente já começou antes, já falando algumas. Quando você foi lá na minha mesa um dia e falou assim, lê um e-mail que você me mandou ali. Você escreve muito mal. Eu sou muito crítica realmente mas, com assim, isso. Com um carinho muito grande na fala. Nada... Eu, hora nenhuma, me senti agredido ali, né? Foi com um carinho muito grande, mas aqui, o recado foi esse. Cara, você escreve muito mal. Márcia, foi importantíssimo para eu melhorar esse ponto. E aí eu fui atrás, obviamente. Eu nunca passei panos quentes, né, o Kleber, nesse aspecto. Então, assim, se você tem um ponto para melhorar, não é só a técnica, gente. Se você quer crescer como profissional, você quer empreender, você tem que saber o mínimo. Hoje a gente tem o ChatGPT, graças a Deus. Que ajuda, né? Vai fazer com que algumas pessoas não passem por isso. Não passem por isso. Mas o Marcelo Rangel, inclusive, provavelmente no próximo podcast, se ele tiver agenda, ele vai estar com a gente aqui. Marcelo Rangel, não corre não, tá? Ele fica bravo comigo às vezes, né? Ele fala, cara, você aponta só meus defeitos, eu tô fazendo um monte de coisa legal e você não vê, né? A gente tem muita intimidade, então a gente acaba chegando nesse ponto às vezes. Mas o segredo é o equilíbrio, né? Você né? tem que chamar e falar, mostrar o caminho. E no final das contas, se não mostrar, como é que cresce? Como é que cresce? E depois, assim, também elogiar, também falar... Porque tinha muita coisa legal, né, que era feito, né? É feito ainda, que eu sei, eu falo assim, eu tenho um orgulho, sabe? Quando eu olho naquela listinha lá do nosso Filhos da Márcia e vejo assim, todo mundo está muito bem. Tá. Muito bem colocado, são referências hoje no mercado, né? Como o mercado se posiciona hoje, é por meio dessas pessoas. É por meio das pessoas, é impressionante. Então, assim, ali está a nata do BIM. O 80-20 eu falo assim, eu acho que ali está a nata do BIM hoje, né? Naquele grupo. Isso é verdade. É muito legal. Eu te agradeço mais uma vez, e eu queria agradecer realmente em nome do mercado de engenharia. Você foi crucial. Gente, eu tô me adiantando um pouco, porque eu estou indo lá na frente mesmo, e a gente chega nesse ponto depois com um pouco mais de detalhes. Mas a Márcia, como uma mulher, numa empresa de engenharia, numa época em que tínhamos pouquíssimas mulheres na engenharia, na verdade? É muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Naquela época, então, Márcia, era, assim, quase nenhuma. Exagerei mais ainda, mas tinham pouquíssimas, na verdade. Em papel... De liderança, aí
é que esse número despencava. Eu lembro da Liliane, Zola, se não me engano, Isso, sobrenome, Cláudia Mauro daquela época, Isso, né? A Mara Stanislau. A gente tinha alguns nomes. Daniela Soriano. Mas a Márcia surge num contexto tão inovador para mim, que ela era responsável pela TI de uma empresa de engenharia de grande porte, né? EPC era uma empresa de engenharia de grande porte. Infraestrutura, desenvolvimento. Não é? E automação, né? Que já era uma posição, assim, cara, muito diferente para mim, né? A Márcia à frente. E se não bastasse, ela vai lá e fala o seguinte, não, esse negócio de... Não sei nem como é que era o nome na época, automação de projetos em 3D. Automação de projetos, né? Deixa com a mãe aqui que a mãe resolve. Você pegou essa área e colocou dentro da TI, cara. Isso foi de uma audácia para mim tão grande, isso é tão... assim, eu acho que é muito pensando... É inspirador. Em futuro, sabe? Quer dizer, é óbvio que o mercado ia mudar, né? Que a forma de se trabalhar com a tecnologia, ela ia mudar. Então, assim, quem que está olhando para isso? Deixa eu abraçar essa causa, porque alguém tem que olhar para isso, né? Mas foi de uma sensibilidade muito legal, muito grande, assim, para mim. Porque legal. Todos poderiam ter feito, né? Mas a Márcia fez. E a gente vai chegar lá. Desculpa, eu queria realmente agradecer. De fato, o mercado de tecnologia e de BIM não estaria no patamar que está se você não tivesse dado alguns passos lá atrás que tem reflexo que nem você consegue imaginar. Exato. Que é nesses filhos da Márcia, né? A gente hoje tem esse grupo lá porque a Márcia desbravou isso lá atrás. Então, aqui, de coração, você sabe do meu carinho, não é só porque a gente está na frente da cena, mas a gente tem que falar também para os outros, né? Que eu sou muito grato, viu? E eu queria agora começar, pode? Porque até agora a gente... Não, rasgação de seda. Só rasgação de seda, né? E onde começa a história da Márcia? Queria escutar um pouquinho lá de quantos anos atrás? Tá logo ali, Márcia. Tá logo ali, né? Ô Kleber, eu assim, fui para uma área de tecnologia muito cedo, né? Você começou muito tarde já. Eu tô falando lá onde começa. Então, lá atrás eu optei por fazer computação com 17 anos. Com 17. Por que com 17 um pouquinho anos mais? De onde é a Márcia? Onde nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, por acaso. Meu pai trabalhava, era um executivo de uma empresa, trabalhava, cada hora eu estava num lugar. Então, assim, morei na Bahia, em Salvador, morei no Rio de Janeiro, enquanto jovem, assim. E mais tempo em São Paulo. São quantos irmãos? Uma irmã já falecida. Uma irmã só. E assim, eu sempre fui muito cobrada com relação a estudo, sabe, Kleber? Porque a minha irmã, diferente de mim, ela não gostava de estudar. Ela era danada, ela não estudava, matava aula e tal. Eu cresci com meu pai falando isso, sabe? Assim, a Márcia é o oposto do marido. A Márcia gosta de estudar. Eu fui muito cobrada nesse aspecto. Eu tinha que ser melhor aluna da sala. Às vezes era uma cobrança. Era cobrança. Eu tinha que ser melhor aluna da sala para mostrar para eles, desde muito nova, sabe? Mas isso me trouxe um hábito muito bom, que é do estudo, sabe? Eu gosto muito de estudar até hoje, né? Então, assim, aí eu comecei de uma cidade para outra, sem fazer grandes amigos, né? Porque como é que você né, muda? E fui, realmente com 17 anos é que eu optei, né, por fazer computação. Para mim era uma grande novidade, porque a gente não tinha uma referência. Como é história aí? Eu fazia Mapofei, na época era um vestibular unificado, Mackenzie, Poli, FEI, e o ITA, né? E tinha Unicamp também, mas meu pai não ia deixar eu morar longe, entendeu? Porque tinha isso também, né? Como é que eu ia sair das asas? A gente está falando de outros tempos nesse contexto, né? Exatamente. Hoje tem sua liberdade. Claro, melhor, mas né? Imagina, uma filha ir estudar numa cidade longe dos pais era
Impensável, era né? impensável, né? Uhum. Então, aí eu fiz o vestibular. Eu estava querendo, na verdade, assim, E computação, em assim, porque era... computação, mas a minha vontade, o meu desejo era engenharia. É mesmo? Só que eu prestei primeiro vestibular para computação no ITA. Aí passou, Mas eu né? não ia Massa fazer, Cunha, não, né? mas eu não ia fazer, porque eu queria engenharia civil. Certo. E aí, só que eu entrei em casa e fui contar, falei, olha, passei, eles fizeram tanta festa, que eu fiquei com vergonha de falar. Isso. Graças a Deus, né? Porque Você aí me foi apaixonei. indo e indo, né, Márcia? É isso. Mas assim, foi bom Que porque legal. eu me apaixonei pela área, né? E sempre, aí daí para frente foi sempre nessa área de Tinha tecnologia. quantas alunas na sua sala? Então, começaram 7, né? De um grupo de 45 pessoas. 45. As 7 se formaram. Olha que Os incrível. 45, nem todos, Nem entendeu? Então, assim, Incrível, né? e a gente, com isso, eu acho que é um exemplo, né? Da garra da mulher. Eu vou falar um pouquinho fique do à lado vontade, eu acho que feminino, é justo. da garra da mulher, da força de vontade, do empenho em estudar, não era só... Tinha as baladas também, a gente ia para as repúblicas, tomava vinho até, porque faz parte da certeza. juventude, né? Mas as 7 se formaram, entendeu? E nem todos os meninos. Ali era uma prova, né? Não era só do curso, era uma prova da própria pessoa. Gente, ali, não, né? e eu não podia decepcionar. Para a sociedade. Né? E eu não podia decepcionar minha família, os pais, entendeu? Então era Muita pressão já era desde muita sempre, pressão, muita pressão. É. Muito legal, porque hoje ainda é pouco, né? Naquela época, então, fico imaginando, fico tentando imaginar, né? Como eram essas pressões externas aí. Porque você estava num cenário, você tinha referências desta área na família? Não. Então, fico não, tentando ninguém, imaginar essas pressões externas. ninguém. Você estava num não óbvio ali, né? Meu pai era publicitário, trabalhava numa empresa como publicitário. A minha irmã não estudava. Não estudava. Não tinha realmente, assim, era interesse mesmo. Eu cursei, eu acho que o meu segundo grau, que hoje é ensino médio, né, ele foi muito voltado para a área de exatas, né, então na época se escolhia exatas, humanas ou biológicas, eu optei por exatas porque eu sempre gostei de matemática, física e química, esquece o resto. Então eu optei por isso e lá, né, durante o curso é que eu comecei a ter contato com essa questão aí de computação, como é que é. Então eu já fui um pouco direcionada dessa forma. E era um outro momento da computação, né, Márcia? Hoje a gente está falando, né, a gente está vivendo exatamente agora. Eu falo de psique com OpenAI, não sei. Imagina, mas a gente está falando de um outro momento em que a capacidade de processamento era horrorosa. Aqui, 16K de memória, você imagina o que é isso? Vocês faziam mágica, né? Tinha um computador IBM 1130, tinha 16K de memória. Era isso. E aí, assim, você era vista como uma boa profissional, dependendo do tamanho da caixa que você levava de cartão perfurado. Você só poxa, aquela lá é foda, olha o tamanho da caixa. Olhava pelo músculo, né? Pelo núcleo. Mas assim, o que é muito legal, eu estava até conversando com os meninos antes de você chegar, essa trajetória... Você já me dedurando. Não, eu já falei que você chegou atrasado. Gente, qual que é a câmera aqui? O Kleber chegou atrasado, para variar. Faz parte dele. É ele assim. E a Márcia, como uma boa gestora minha, já me chamou a atenção na minha chegada. Mas assim, então essa trajetória ela é muito interessante quando você vê assim, como é que era. E eu acho que essa história tem que ser contada, viu, Kleber? Uma das coisas que eu falei assim, gente, por que o Kleber está me chamando? Tanta gente interessante que está aí no mercado, jovem, está chamando uma senhora para vir aqui. Mas eu achei legal, assim, essa história, ela se perde. Essa garotada não sabe o que é uma programação. Antigamente, que você tinha, vou programar, você tinha folhas de codificação, né? Aquilo ali ia lá para não, isso já na segunda fase. Aí antes a gente pegava aquela folha de codificação, ia para a máquina de perfurar cartão. Perfurar. Aí ia lá para o CPD, processar aquilo, e voltava uma listagem com os erros. Aí era bonitinho, porque você pegava, né? Tinha que ser assim, o meu era assim, grandão, cheio de cartão. Forte. Aí de pegar o cartão que naquela linha deu um erro no código que estava escrevendo, e virar ao contrário para ficar... Ia lá para a máquina. Assim, era bonito, porque o CPD, né, onde ficavam os operadores,
tirando o disco, colocando, porque tinha lá, tira o disco do não sei o que. Aí o cara ia lá, aquele tamborzão virava e tirava, sabe? Tinha que vestir jaleco branco, os caras na operação, né? Olha isso, Márcia. É muito E legal. é incrível você tá vendo hoje um cenário que é quase que impensável. Quase não, acho que é impensável ali. O Kleber, teve uma vez que eu desenhei, assim, eu não sei se você chegou a ver, que eu publiquei no LinkedIn, uma linha do tempo, com o que eu vivi no mundo profissional, né, assim, voltado para a tecnologia, desde essa época, né? O computador era de 16K de memória, 1130. Quando nós passamos para o IBM 390/10, foi comemoração, porque o negócio já tinha 64K, entendeu? Uma revolução mesmo, né? Você está saindo de 16 para 64. Isso, Mas assim, e o paralelo para a engenharia. K, né, mas entendeu? Pode K. Que o homem foi à Lua, né? Que era, sabe aqueles PCs, o DOS? Olha era isso, né? Então, não que eu seja dessa época. Não, tá. Mas, então, essa linha do tempo foi um paralelo interessante que eu fiz, porque assim, eu fui me lembrando e olhando para trás da minha vida profissional e vendo a engenharia, como é que foi, acompanhando. Então, assim, enquanto eu estava fazendo lá, programando com cartão perfurado, o pessoal estava fazendo papel nanquim, com caneta nanquim, que chamava, né? E aí você vai vendo, né? Então, conforme eu fui passando também por estágios da minha vida profissional, a engenharia também foi evoluindo. Eu não fiz engenharia, mas eu amo engenharia, entendeu? Então, assim, foi toda assim, construída em cima foi disso. Em cima disso. E a Márcia tem discussões como engenheira, né? Tem gente que acha que eu sou mesmo, né? Tem gente que acha que... Acaba... Eu não falo sobre cálculo só, agora processos de engenharia. Domina já. Domina. E é interessante porque às vezes a gente não se dá conta, Márcia, da figura que a gente representa para o mercado, né? Quando você fala assim, poxa, tinha tanta gente... Aqui, tem a galera que está começando agora e que tem o valor deles. É indiscutível. Claro. Mas eu acho que é importante eles olharem e falarem assim, nossa, já foi tão mais difícil e conseguir um pouquinho mais de resiliência, porque isso se perdeu bastante. Você enxerga assim também? Também, Kleber, é por isso que eu falo que essa história tem que ser contada. Qualquer história tem que ser contada, não pode ser esquecida, né? Qualquer uma. Mas essa da nossa vida, assim, ela tem que ser contada porque essa garotada que está chegando hoje no mercado, principalmente de tecnologia, não sabe o que o que tem por trás de tudo aquilo, né? Vou baixar um plugin lá da internet. Baixou, mas como é que aquilo foi construído, né? Entendeu? Então... Você sabe que um dos motivos de eu ter ido para a área quando eu encontro com você, um dos motivos é que eu imaginei que os projetistas não teriam a oportunidade de aprender sobre os documentos praticamente. Eles seriam praticamente... trabalhariam a interface com a máquina para olhar para os documentos pronto. Exemplo, um isométrico que as ferramentas de tubulação extraem de maneira automatizada. Eu olhava para aquilo naquele momento, que estava ainda tudo muito novo, né? E falava, gente, os projetistas não vão saber mais fazer o isométrico, porque o software já faz ele sozinho. Mas quem está por trás daquilo? Aí eu fui para a área de tecnologia para aprender essa parte de configuração das ferramentas, né? E aí vem um pouco de frustração, já avançando um pouquinho, porque isso não avançou tanto assim, né, Márcia? A coisa deu uma estagnada em alguns aspectos, não é verdade? Eu acho que a dedicação que foi, vamos dizer assim, para outras áreas, né, da indústria, ela não foi tanto para a indústria que a gente trabalha, né, mineração, siderurgia. O Kleber, eu vejo assim discussões, outro dia nós estávamos conversando isso na empresa, discussões que a gente tinha 15, 18 anos atrás, elas se mantêm. Isso está recorrente em todo episódio, você acredita? É recorrente. Essa fala. Eu não vou falar nomes, mas é o cliente que quer BIM, mas te paga em A1. Ainda hoje. Então, assim, isso... Agora, quer BIM, mas não tem um critério de medição ainda. Exato, mas isso foge um pouco do que você perguntou, mas eu fico pensando nisso, assim, hoje com o evento da IA,
qual que é o futuro da engenharia? Você já pensou nisso? Agora eu que vou te entrevistar. Eu só penso nisso. Porque, assim, a tendência dos projetos serem generativos também é enorme. Eu não tenho dúvida. Assim, e você trabalhar com similaridade, fazendo pequenos ajustes, eu não sei, eu penso assim, se eu tivesse que hoje falar para o meu neto, que está fazendo 18 anos hoje, Legal. Parabéns, Felipe. Parabéns, Felipe. Parabéns, onde é que é? Parabéns, Felipe. Que carreira seguir, né? Porque engenharia, gente, isso é polêmico demais, né? Mas num futuro breve, vai ter aquele monte de gente sentando para fazer modelo BIM, porque ele pode ser generativo. Você parte de parâmetros, você parte de informações, de critérios de projeto, porque o desenhar é muito braçal ainda, não é? Apertar botões, né? Não é. Você criar aqueles... E é realmente muito polêmico, Márcia. Para a gente que está no mercado de tecnologia há muito tempo, a gente consegue ter um vislumbre que alguns podem não conseguir, né? Sem prepotência nenhuma, é por causa da área de atuação mesmo. Isso. Mas porque os projetistas, isso eu já, e você provavelmente também, se deparou em algumas situações do projetista ou engenheiro, vai falar assim, não, mas tem o meu know-how ali que a máquina não tem. Hoje está ficando cada vez mais claro que ela tem, né? Você vai lá e faz uma pergunta e você tem a resposta, às vezes melhor do que o que você pensou, né? Isso acontece para mim. Isso é mesmo. Então eu concordo demais. Então, assim, é algo a se pensar, né? Porque eu amo tecnologia e amo engenharia. Agora, qual que é o futuro disso tudo, né? É uma coisa meio louca. Eu acredito, eu tenho uma frustração da quantidade que evoluiu aquilo que você disse, conversas de 15 anos atrás, repetindo. Né? Então tem uma frustração. Mas em contrapartida, eu entendo que a evolução das tecnologias vão acontecer de maneira fragmentada e em um determinado momento isso tem mais facilidade de unificar para dar uma solução mais completa. Sim. Então a minha expectativa de futuro, ela é melhor do que os últimos 15, 20 anos de projeto, de avanço tecnológico. Eu acho que realmente a gente está começando a entrar na inclinação da curva. Natural, né? Mas não foge não, a gente estava lá longe ainda. Não tão assim, Você falando do momento em que você entra para o curso de computação e forma uma série. A gente chegou no IAS, nós vamos voltar lá. Vamos voltar, porque o meu papel é tentar manter você no chão aqui. Você lembra disso, né? Demais. Ainda viu? Ainda é. A Márcia, como minha gestora, vinha com um avião gigante. Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, a gente não embarcou, não. Você já vendeu um monte de coisa, deixa eu entregar, né? Isso aí. Mas muito legal, eu admiro isso também. Mas aí você sai do curso de programação ali, de computação, e vai para o mercado de trabalho, né? Pequenas empresas ainda. Pequenas, até chegar nas grandes construtoras. Exatamente. Aí comecei pequeno, me mudei depois que eu saí então da faculdade, me mudei para Goiânia, porque meus pais já moravam lá. Quero saber que hora que entra o Antônio Carlos nessa história. Já entrou. Então, você já pulou, tá vendo? Já entrou. Quando eu fazia faculdade, eu conheci... foi nas festas meu marido. Das repúblicas. Não, porque ele era amigo de uma vizinha de casa. E a gente aí começou... Inclusive, grande abraço, viu? Um cara fenomenal. E qualquer hora dessa eu vou tomar uma com você de novo aí, viu? Isso aí. Aquele lugar é uma delícia, né? A casa é uma delícia de frequentar. Mas então, assim, conheci o Antônio Carlos, que já tinha repetido, eu entrei muito cedo na faculdade, ele tinha repetido de ano, ele era o boyzinho da cidade e tal. E então, assim, ele fazia o colegial ainda, que hoje é o ensino médio, e eu já estava na faculdade, né? Mas a gente... logo me formei muito cedo, mudei para Goiás e ele largou tudo e foi embora para lá também. Legal. Aí foi trabalhar, ele e meu cunhado trabalhando com meu pai, e eu tinha que ir, imagina, meu pai não ia me deixar, olha, você vê como é que são as coisas, né? Eu continuar, talvez a minha vida profissional tivesse tomado um outro rumo se eu continuasse em São Paulo, né?
Não foi assim. Aí fui para Goiás e fui trabalhar, na época era birô de serviço, né, gente? Vocês não sabem nem o que é isso. Não, de fato. Não sabem. Você imagina, um birô de serviço é uma empresa que presta serviço para terceiros, porque ninguém tinha computador nas empresas, entendeu? Então, ia para os birôs de serviço, e aí era, por exemplo, folha de pagamento do Estado, do banco, Kleber, era um trem tão maluco. Eu lembro, desculpa, que uma época eu era responsável pela conta corrente e poupança do Banco do Estado de Goiás, dentro lá da empresa que eu trabalhava. Chamava Cisplan. E assim, eu já estava grávida do meu terceiro filho. Você vê onde você já está. Mas foi um filho atrás do outro. A gente não perdia tempo, não. É ótimo. Tinha televisão, mas a gente não. Ótimo, inclusive, essa turma é um espetáculo. Mas tem uma pitadinha aí, né? Que isso tudo ainda com 3 filhos, né, Márcia? Com 3 filhos. E o Antônio Carlos, ele morava em outra cidade por causa do trabalho dele. E eu sozinha com as 3 crianças. Minha mãe me deu muito apoio, obviamente, eu tive essa rede. Muito de você falar o seguinte: meu Deus, é tão bom que os meninos deixavam para adoecer no fim de semana. Só fim de semana que meu pai falava assim: seu anjo da guarda é muito bom. Seus meninos só adoecem fim de semana, que eu tava lá. Pra você passar assim, exatamente, tudo pesado, de domingo a domingo. Kleber, mas esse episódio que eu trabalhava, né, que era responsável, porque a gente tinha que processar tudo que acontecia, recebia as informações das agências do banco, processava, e no dia seguinte tinha que sair lá, as combis, né, para as agências, com as listagens lá, porque era tudo no papel. E aí, assim, e quando dava um tal de data exception, erro 020... Você lembra? Traumatizada. E não dava para dar um Google, né? Aí passava uma Kombi lá onde eu morava, me levava, eu barrigudo e tal. Passava a noite lá para descobrir que diabo aquele data exception é. Então, assim, e aí foi. Daí eu saí de lá, passei um período numa empresa em Anápolis, porque aí ficou muito pesado para mim mesmo. Eu estava com 3 filhos pequenos, sem uma estrutura, assim, na época, né, que me ajudasse. Então eu fui para Anápolis, em Goiás também, para minha mãe me ajudar com as crianças, né. Legal. E aí foi. E quando eu comecei com engenharia, de fato mesmo, quando eu mudei para Belo Horizonte, o Antônio Carlos veio trabalhar no interior de Minas, e aí eu vim, e mudei para cá, e aí eu fui trabalhar na Covan. Barbosa Melo foi depois, né? Isso. Legal, aí você chega na Covan, mas na parte de análise de sistemas. Como analista, né? De sistemas, Mas você sabe que essa parte, eu acho que dá te alimenta tanto de informação que você acaba entendendo todos os processos que você está desenvolvendo. Lá, assim, na época não era como hoje, que você tem software pronto para tudo. Você desenvolvia conforme as demandas da empresa. Então, tinha uma equipe de desenvolvimento, né? Mais personalizado. Uhum. Então, eu comecei a entender... Era in-house, né? Porque não tinha... Exatamente, não tinha. Tinha os RPs e tudo, do DataSul, não sei o que, agora eu nem lembro mais de todos eles, mas a gente começou a desenvolver um inteirinho para Covan, sabe? Mas foi muito legal. Naquela época, inserida no ambiente de desenvolvimento de RP, né? Já é muito robusto. Já é muito Hoje robusto. A gente tem um ambiente robusto. Naquela época, imagina, só grandes empresas. Grandes empresas, então. E foi um aprendizado, eu sempre falo isso, é um aprendizado enorme, né? Porque você tem que conhecer os processos. O analista de sistema, ele tem isso, ele conhece, tem que conhecer os processos, né? Senão ele vai fazer porcaria, entendeu? Vai fazer porcaria. Acaba fazendo algo que não é aderente no dia a dia do negócio, né? Aí Barbosa Melo. Barbosa Melo, aí você já estava um pouco mais à frente da TI, é isso? Sim, sim. Eu fiz meu para casa, Márcia. Aí eu já fui para gerenciar essa área, né? Isso. Aí já, né, uma outra... Já é gestão, gestão. E quando que entra... eu lembro como se fosse hoje, você me levando para uma palestra e o Bulamark, com o livro Flua, né? Inclusive ele apoiou
na implantação de cultura organizacional na Draft Solution, quando eu estava à frente da operação lá. E eu lembro que você me levou lá e ele estava falando de gestão de quarta onda. Não sei se você vai lembrar dessa parada aí. Mas há uma mudança no mercado num determinado momento em que o resultado começa a não ser mais aceitável a qualquer preço, né, Márcia? E isso acontece quando, assim, na sua vida, que você começa a perceber? Porque você traz esse tipo de gestão pra gente, né? Isso é um exemplo que eu tive, de que você não precisa tirar o resultado a qualquer preço. Você pode respeitar o outro, você pode aceitar erros dentro de uma normalidade, né? Dentro de um aceitável mesmo, sem precisar colocar o outro para baixo ali. Claro. Quando que isso vem? Já vem nesse momento? Porque eu imagino que aí ainda era um negócio mais... Não, eu já comecei a pensar, sabe? Eu via muita coisa assim dentro da engenharia da Barbosa Mello. E que eu pensava o seguinte, eu falei, gente, a gente está sendo muito burocrático e pouco criativo. Essa chave tem que virar, sabe? Eu acho que ok, porque é uma empresa que fazia muita obra para governo, muito e que grande, tem DENIT, não sei o que, tarará, né? Que tem que ser, mas eu acho que naquela época já me inquietava isso, sabe? De falar assim, puxa vida, cadê a criatividade? Cadê eu fazer diferente? Entendeu? Cadê eu fazer diferente? E aí? E a inovação, fazer diferente... não vive nesse ambiente, né, Márcia? Não vive. E isso, gozado, isso é uma coisa assim que... E aí eu vou te falar por que eu pulei, né? E aquilo me incomodava muito. A burocracia, sabe? E muito pouco espaço para criação. É uma excelente empresa de se trabalhar. A Barbosa Mello até hoje. E hoje ela está... Claro. Inovação, ela se adequou também ao mercado. Exato. Mas naquela época, assim, então era tudo muito o RP, a engenharia... Isso não é nem sobre a empresa, é sobre o momento da humanidade, na verdade. Exatamente. Aí surgiu o André Schettino lá na minha vida. Chega a liga, né? Porque aquela época foi sensacional. Foi. E assim, eu fui recomendada por uma consultoria na época da EPC, que me acompanhou na Barbosa Mello. E aí, quando eu vi o seguinte, eu falei, gente, é diferente, é uma só proposta contextualizar, diferente. Que a gente é um papo intimista e ótimo que seja assim, só uma pausazinha. O André Schettino é filho do fundador da EPC Engenharia. Isso. E que estava assumindo a empresa naquela ocasião. Exato. E aí ele leva uma modernização para o negócio, implantação de ERPs, e aí ele traz um time ali de referência do mercado em áreas de negócios específicas. No caso, você chega, né? O que eu ia comentar é o seguinte, que aí a proposta veio diferente, né? Não era só o ERP. Legal. Porque senão ia continuar na burocracia, que aquilo gente. Ele te conquistou, né? Aí vamos olhar para a engenharia, legal. Vamos olhar o que a gente pode fazer. Aí eu não quis nem saber. Aí voltou aquele, engenharia. Aí eu não quis nem saber. Isso. Aí eu não quis nem saber. Eu falei, olha, é isso que eu quero, né? E se encontrou, né? Olha que beleza. Totalmente. Aí você chega na EPC, mas olhar para engenharia, mas na TI. Na TI, mas com olhar assim, olha, o que a gente pode fazer de diferente aqui na engenharia, trazer mais desenvolveram o sistema integrado, cara. Exatamente. Aquilo ali, né? Exatamente. Um ambiente em que todas as informações da engenharia se comunicam há quanto tempo, né? Mas um negócio muito inovador para a época, muito inovador. Não tem dúvida a implantação disso. de GED na época, eu acho que foi o primeiro grande passo lá atrás, né? Não estou falando nem de BIM ainda, nós estamos falando de controle de documento. Que em algumas empresas fazem BIM e não conseguem controlar bem ainda os documentos, né? Então antes lá assim, olha, vamos... E aí foi pesquisa de mercado e tal, e colocamos um GED. Meridian na ocasião. Na ocasião, e foi um sucesso. Com certeza. Foi um sucesso. Case de sucesso e de, entre aspas, o termo não é esse, mas de cópia, né? De espelho para concorrência toda, né? Então, foi muito, eu volto a repetir,
é a importância de vocês no mercado nacional de engenharia. Essa organização vem daí. Quando vocês falam assim, você foi pioneiro e tal, eu sinto que eu estou injustiçando uma pessoa que estava comigo, sabe? Gustavo Almeida. Se ele escutar isso, é meu carinho para ele. Então assim, fala para ele ali, ó. Gustavo, todo meu carinho por você. E eu sei, eu reconheço isso. Quer dizer, ele foi o cara que chegou para mim e falou assim, me ajuda. Que legal. Vamos fazer junto? Você topa? Que aí foi quando a gente começou realmente a trabalhar com... Na época a gente falava 3D, né? Mas não era nem... Era BIM, era Plant Design, aí colocamos... como é que era o Hexagon antigamente? Antes era Smart... não, a empresa. Tá, era... Sysgraph, Intergraph, isso. Aí colocamos Intergraph e a Viva e tal. Olha quando está... A gente está falando isso de qual ano, Márcia? Para contextualizar o pessoal. 2010. 9. 2009, por aí. Olha onde está isso. E eu te falo, não é fácil encontrar um projeto sendo desenvolvido no padrão daquela época, para essas ferramentas, né? Para esse padrão de ferramenta. Que é Smart 3D e o E3D da Veva, que são ferramentas de entrega alta, né? Exato. As outras não que não entregam bem, mas essas têm uma coerência de dados diferente, é inegável, não é verdade? Inegável. Isso a gente está falando de 2009, 2010. Mas, então, assim, eu acho que eu tenho que reconhecer isso e que as pessoas saibam, porque eu tive um parceiro muito importante, entendeu? Aquele de ir junto e comprar as doideiras. E comprar as doideiras e de me ensinar muita coisa. Legal, mas... E de me ensinar muita coisa, assim, porque, obviamente, eu entendi o processo de engenharia, mas ele estava em que posição lá? Ele era gerente de engenharia. Ele estava como gerente. Estava. Mas ele estava sozinho e, assim, ele não tinha tanta força ali para... E aí juntamos e vamos arrumar um piloto, vamos fazer com a Vale. Olha para você ver que interessante. Ela faz de uma maneira muito sutil, né? Mas é exatamente o momento que ela faz a virada que eu comentei. É uma gerente de TI. Hoje talvez seja até... não tão distante assim, Márcia, porque você fez isso lá atrás, ter a TI mais envolvida. Olha que interessante. Mas para mim era totalmente incomum aquilo. A TI... Laser scanner, você lembra que a gente falou que era tecnologia, eu abraçava a causa. No país, para a empresa de engenharia, foi a sua equipe que trouxe essa novidade. Hoje está muito disseminado, né? Mas lá atrás era como é que usa esse troço? Como diz um bom mineiro, né? Como é que usa esse troço aqui? Nossa, eu lembro quando o pessoal ia fazer demonstração lá, a gente ficava encantado com aquilo, né, Kleber? Você lembra? Encantado, né? Ainda fico, né, Márcia? É legal mesmo, né? Mas hoje assim, você... Já tá o cara vai com tablet lá, tem muito já, né? Você lembra um que a gente usou para fazer aquele espaço, acho que é espaço... Do lado do Espaço 365, aquela área gourmet que tem lá, em frente claro, onde eram os motéis ali, perto do BH Shopping, né? Que a gente escaneou com o manual, ainda na época era... tinha que ter usado. Nossa. Eles vai andando na mão e vai fazendo. Naquela ocasião, gente, parece... É o que você falou, né? Do cartão. A gente tá falando de 2 maletas pesadíssimas para carregar o laser daquela época. E alvo, tinha que botar alvo. E a nuvem preta e branca. Você lembra quando apareceu o tal do Boboville? Que a gente faz coisa maravilhosa, linda, né? E é mesmo, né? Hoje tá aí. Ainda renderização. Apoia, né? E aí, o mercado, neste sentido, ele evoluiu significativamente. Isso é reconhecido, né, Márcia? O escaneamento mais fotográfico, né? Demais. Não só de laser, com aerolevantamentos, com câmeras embarcadas e fazendo. Gente, nós fizemos na catástrofe de Brumadinho, a gente fazia um levantamento da área toda afetada por semana com aerolevantamento. Olha o tamanho disso. Era impossível fazer isso se não tivesse tecnologia, né? Então, essa área evoluiu significativamente, bastante, né, Márcia? Bastante. Muito. Eu acho assim, Kleber, voltando àquela pergunta que você fez, assim, com relação a em que momento e tal,
Eu não sei, eu me preocupa muito essa questão assim. A gente evolui, a gente sabe que tem um potencial grande e tudo, mas as cabeças não evoluem, às vezes, no mesmo ritmo, Kleber. Não é verdade? É, E aí verdade. você fica assim, puxa vida, com tanta coisa. Aí eu estou falando porque você me perguntou o seguinte: na engenharia não está faltando. Eu não sei, porque eu acho assim, se desse mais espaço, a gente ia fazer misérias ali dentro, entendeu? É, Misérias. Então, quando hoje a gente acredito. fala assim, em digital twin, você fala em IA, IoT, e aí vai, esse conjunto de tecnologias, né, aplicada na indústria, ia ser demais. Com O gêmeo metodologia digital também, mesmo ali, né? gema digital, né? Eu estou com uma coisa na minha cabeça, não posso falar porque é sigilo, mas assim, Então, guarda. eu passei pensando, eu tenho que correr semana que vem para contar o que eu pensei para ver se vale, Legal, sabe? legal. Mas então é isso, eu acho que as cabeças têm que mudar. Outro É, dia a gente teve uma reunião, deixa eu só, só à vontade. com um parceiro nosso, e ele comentou uma coisa que ele tem razão, ele falou assim, olha, sabe quando que vai mudar? Quando essa geração que está no comando dessas grandes empresas, né, dos compradores de engenharia, vamos dizer assim, mudar essa geração. Porque essa turma mais jovem está acostumada, ele não imagina se o cara vai querer olhar uma planta no papel, não vai. Ele quer fazer uma coisa imersiva dentro de uma sala, com óculos, entrar, não é isso. É uma engenharia Eles estão comprada por preço ainda, né? como é o preço, Não por valor, não né? por valor. Isso eu Aí. concordo, que tem É, tem uma barreira aí que dificulta demais, porque a pressão fica toda na projetista de modernizar. E assim, até um certo ponto tudo bem, porque o negócio é da projetista, então ela tem que meio que se virar, não é verdade? não é Mas, remunerada de acordo. exatamente, mas é inegável também que é um fator limitante para o negócio avançar. Se essa barreira fosse rompida, era meio que obrigação Obrigação. a evolução. Exatamente. Eu concordo demais. Exatamente. Aí você assume, então, essa área de tecnologia, Isso. né? E de onde surge a Engemex nessa história? Porque aí tem uma hora que esse negócio vira um braço de negócio. Vira. Como surge a Engemex, né? Primeiro surgiu na minha cabeça, né? Aham. Isso depois foi levado adiante. Por quê? Exatamente por perceber o mercado a ser desbravado com relação ao BIM. Né? Pouquíssimas empresas, hoje deve ter um monte, né? Mas eram pouquíssimas empresas que prestavam serviço. E a gente tinha, na época, uma aproximação muito grande com a Autodesk. Uhum. Então, assim, puxa vida, eu tenho um parceiro que pode me apoiar, né? Tem gente Que tem um parceiro de relevância nesse negócio, né? De inovação. Na época a gente já tinha implantado também as ferramentas lá da Autodesk, né? Uhum. Plant, 3D, Revit, Já estavam em uso, já estavam né? lá. Então, assim, você vê um mercado carente, né? Porque a própria Autodesk falava, nossa, eu precisava de um braço aqui, porque a gente não consegue, a gente não tem tanto profissional para dar esse suporte, essa ajuda, né? E aí isso foi levado adiante aí, né? Aí virou uma empresa. Virou uma empresa. E aí virei empresária. É. Eu, né, Kleber, então vamos colocar as coisas assim. Eu me via como dona da Engemex. Eu me dediquei como dona da Engemex, né? A dona no sentido assim de é minha responsabilidade, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, sabe? E eu acho que é como os artistas dizem para um relacionamento que não deu certo ali, tá? Não, deu certo sim, enquanto deu. Enquanto deu, Porque a gente alcançou patamares interessantíssimos. Interessantes. Aí, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pausa antes de a gente avançar. Tá. Tem um momento aí interessante. Coloca umas fotinhas pra Márcia. Sério? Olha, você vê. Olha lá. O que te lembra isso aí? Nossa, gente. Tem uma galerinha aí, não tem, Márcia? Tem. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Lembro, isso aqui foi quando a gente estava para pegar o certificado de CSI da da Autodesk.
consultoria de sistemas de integrados. sistemas integrados da Autodesk. E a gente tinha, então, não tinha... eram 2 na América Latina. 2 na América Latina, e nós conseguimos... A gente fez coisa demais. Por isso que eu fiz questão de mostrar. Eu tenho um orgulho olha essa da turminha aqui. Olha que legal. Essa foto para os filhos... Eu acho que, se não me engano, era a foto lá do WhatsApp ainda. O Elvio. Não, e essa galera... A galera mudou um pouquinho, mas né? Pra você ver bom, o Ricardo. Esse aqui foi no AU, olha o Pedro Lima. A Sônia, a gente perdeu a Sônia. Né? Não, aqui tá faltando gente ainda, que não foi nesse dia, né? Dalmar não tava aí. Verdade. Muito mas legal. Bom, né? Nossa, nostalgia aqui, não é verdade, Márcia? Mas essas fotos aí muito legal, né? E a gente foi certificado. E você sabe que às vezes... E foi tipo Roberto Justus esse dia, né? Nossa. Assim, o que me frustrou um pouquinho, assim, é que a gente sabia da importância daquilo, mas nem todo mundo sabia. Verdade. Valorizava aquilo, né? Coisa que eu escutei que estava um pouco à frente, né? As pessoas não tinham noção da dor que a gente curava ainda. Não era uma ISO 9000, não era isso, era algo pioneiro que a gente conseguiu ali. Muito legal. Uma participação importantíssima do Rodrigo Mione nesse processo. Muito. O Rodrigo Mione, ele ficou durante muito tempo à frente lá de negócios também, né? Essa aqui, inclusive, ele participou ativamente. Daniela, né? A Daniela. Fazendo vendas lá. Muito bom. Esse dia para mim foi muito gostoso, o dia, né? Aí no final a certificação. Isso. E a turma, que eu acho assim, que, como você disse, né? Se você for pegando aí, onde as pessoas estão... Olha aqui, o Marcos Centurion, tá no Autodesk. O Daniel tá com você comigo, lá, né? O Hudson também. Você pega ali o Adriano, na coleção. A Elane é empresária. Elane também. O Elvio Ricardo tá lá com você. Tá comigo, O Diez, eu não sei por onde anda. Diez, dá abraço pra você. E aqui tá faltando, gente, sabe quem que falta aí? O presunto. É mesmo? O Geraldinho, a parte de laser puxou ali. Cara, ótimo, né? Tem a mãe. Ô, gente, olha, para todos vocês aí, meus filhos queridos, amados, saudade infinita, viu? Verdade. E um orgulho dessa turma aí. Nossa, o Ricardo é fera. É fera. Ricardo, assim, desde sempre. Eu tenho orgulho simples, né, Márcia? Simples, gosto disso, dele. Né? Ele não quer aparecer. Muito bom. E é um cara, assim, sensacional. Vitinho também. Dá uma cara de moleque do Vitor. Olha o Pedro. O Vitor, nessa época, andava de patins. Verdade mesmo. Muito legal isso. Né? Muito boa essa foto aí. O Pedro Madeira. Muito legal, turma top. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Eu pulei uma etapa que eu quero voltar nela. Que isso? Pra aproveitar que é isso aqui, é o arquivo confidencial. Eu tô achando que é. Você quer me levar as lágrimas? E fala um pouquinho dessa turma, mas. Então, família é paixão. Bom demais, eu acho assim, é prioridade na minha vida, assim, né? Apesar de eu ainda ser uma pessoa um pouco distante do dia a dia deles, né? Eu sempre pensei... Até pela carreira toda que você... Isso, eu sempre pensei assim, quando eu tive meus filhos, né, Kleber, e aquela correria, sempre trabalhando, os meninos crescendo, igual meu pai falava assim, aos trancos e barrancos. O tamanho desse menino já, gente. Aos trancos e barrancos, né, meus filhos, eu falava assim, não tem problema, dia que eu for avó, eu vou curtir. E não curti, porque eu também continuei trabalhando. Então, assim, mas o pouco tempo que eu tenho, né, às vezes fim de semana, de estar com eles, assim, é muito eu tenho certeza que é inspiração para ele. Aqui é meu filho, João Carlos, Luciana, Fabiana, meus netos, eles já estão bem maiores, essa foto é bem antiga. A Clarinha aí tá com 10 anos já, essa foto ela devia ter 6. Mas é isso, é a família, que maridão, amor da minha vida. Esse é gente fina demais, da conta Antônio Carlos. São Paulino. Você não torce para um time muito legal, não, mas tá bom, né? Mas aqui, lá em casa é assim, é ele, todo mundo, eu também, né? Imagina se eu não assisto o jogo de São Paulo com ele. Tem briga. Você não vai assistir o jogo de São Paulo comigo? Tem que assistir. Legal. O João e o filhinho dele agora a gente pergunta para ele, Lucas, você torce para quem? Eu falei, pro São Paulo. Não tem influência nenhuma do vovô. Nenhuma.
Obrigado, gente. Muito bom. Onde a gente estava mesmo? Na Engemex, dessa galera. Na Engemex, na galera. Fenomenal. A gente conseguiu alcançar um patamar de quantidade de colaboradores incomum para aquela época para uma empresa de tecnologia, não é verdade? Mas a gente... Com atuação nacional, né? Você lembra, a nossa concorrente era TIWI. Né? Exatamente. Uma das concorrentes. Do passarinho, né? Do passarinho. É uma que realmente e aí, essa do Brandão, né? Acho que é do Brandão. Eu não tenho notícia. Na verdade, eu não conheço ele também. Mas era uma concorrência ali. A época, né? Ela TIWI, uma que prestava muito serviço. Mas a gente teve bons contratos, assim, talvez não financeiros, né? Do ponto de vista financeiro, mas que fez empresa. Hoje. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho de alguns contratos que te marcaram daquela época. Marcou Vale, né? Vale. Você acredita que eu tinha separado a foto da gente assinando o contrato lá com a Vale? Você acredita que depois daquele projeto eu falei que nunca mais trabalho daquele jeito? Nossa, de verdade. Loucura, né? Ô, Kleber, você lembra que você foi na minha casa pra gente fazer essa proposta? Lembro. E que você me largou sozinha lá, veio pra Belo Horizonte pra resolver o que você lembra? Essa parte eu lembro. Quem bate deixou esquece. A mulher, os filhos, a irmã, tudo lá em casa. Ah, não, então põe a próxima foto. Põe a próxima foto. Eu não só lembro quanto ela tá aí. Aí. Foi esse dia aqui. Essa aqui foi mais recente um pouco. Aqui. Foi essa, exatamente. Você foi pra lá. A Karine lembra muito desse dia. Levou a sua galerinha. Porque a gente ia ficar trabalhando Márcia, lá na proposta. Essa aqui é o seguinte: a gente invade a sua casa, a gente ama lá. É uma foto pra dizer o seguinte: minha família realmente ama frequentar. E a gente está sempre tão bem. Você sabe, eu falo sabe? Assim, delícia. Eu acho que a gente tem assim uma vontade de receber, de ter gente junto com a gente, que a gente gosta, né? Os que não gostam não vai questão, não. Mas é um lugar de muito afeto entre a gente, a família e tudo. Eu acho que essa energia fica lá. Com certeza. Não, obrigado. Todo mundo. Né, minha esposa, a Vânia, sempre fala com muito carinho de você lá também. Olha o Miguel tamanzinho que tá naquela foto. Pois é, bebê. Miguel tá fazendo aniversário segunda também. Parabéns, viu, filhão? Ó, tamo junto. Esse menino já tá calçando 39. Vai fazer 10 anos. É o tamanhozinho que tava. Então, assim, a gente tá lá desde sempre, Márcia. Obrigado, viu? Valeu. Então, fala alguns contratos da Vale. Quando eu tava separando essas fotos, eu lembrei desse dia da Vale. Eu acho que vi essa foto lá. Na verdade, a gente, assim, pela Engemex, né? Não a Engemex subcontratada, né? Porque tinha isso, né? A IPC às vezes ganhava um projeto e a gente entrava na parte de engenharia de dados, automação de projetos. Quem ficou à frente pela Vale desse projeto também, um cara fantástico, era o Jader, você lembra? O Jader, lembro. Muito legal também. Lembro. E aí a IPC ganhou, mas a gente colocou uma mão de obra, né? Porque até o Lucas, né? Lembra? Lucas foi para lá Mardegan. O CCEV da Vale, né? Isso. Também era um filho, né? Ele começou lá com a gente. Assim, começou não, ele veio. Esse nome desse contrato é bonito, né? CCEV, Centro de Excelência e Competência Vale. Hoje eu acho que ele está à frente da parte de inovação, né? O Kleber assumiu essa parte. Isso, ele com Kleber. Não, eu acho que... Acho que ele está com inovação. Está com inovação, né? E o Kleber está com a parte de... Um cara sensacional também, o Kleber, né, gente? Eu estive com ele no evento da Vale recente. Muito legal mesmo. Muito... Parabéns, Kleber. Eu te acompanho. Tá desenvolvendo um bom trabalho. É mal do nome, é mal do nome. É mal do nome. Tem um projeto que me marcou bastante também. Me deu um trabalho danado. MRV, né? MRV. Nós implantamos os 4 primeiros pilotos lá, né, Márcia? Foi. MRV deu muito... Lá do Eike Batista, como é que chamava? MMX, o projeto X dele lá, né? Bonitão, os portos. Os portos, tudo pela... a UTC. O projeto da UTC foi um case de sucesso, assim, que é o laminador de ouro branco, né? Da Gerdau. Enfim. E assim, aquele projeto, a gente tinha um delay de 15 dias, Márcia, do isométrico emitido para a montagem dele. Pensa pra você ver se dá errado. Nossa, então, não tinha chance, né? E foi a gente sempre trabalhou com os prazos muito justos. Aquele projeto teve 150 pessoas de pico. O tamanho do projeto.
Legal demais. A turma lá também de São Paulo, né, em Paulina, você lembra? Eu não me lembro o que era o projeto. A gente teve o Odebrecht. O Odebrecht. Então, assim, é uma história de sucesso mesmo. A gente teve o hospital lá. Isso aí, lembro. Hermione que estava mais à frente de São Paulo até. Então, o Mione também fez muita coisa, né, em São Paulo, né? Foi bem legal. A gente chegou a alcançar quantas pessoas na empresa? Se não me engano, teve uma época que bateu, quando tinha uma mão de obra até colocada, umas 60, 70 pessoas, não bateu, Márcia? Eu acho que até mais, Cleber. Até mais, né? Até mais. Porque a gente tinha mão de obra alocada para a IPC também, você lembra? Que era a gestão nossa, mas alocada lá fora aquela turma toda. É onde eu quero chegar. Naquele momento, uma empresa olha que legal, naquele momento, uma empresa de engenharia digital, vamos pôr o nome de hoje, né? De engenharia digital, com esse tamanho, a Márcia à frente. Aí eu te falo, me dá uma hoje com esse tamanho. Não conheço. Eu não conheço também. Entende que legal? Eu acho assim. É o que eu digo. Não é que deu errado. Para mim deu certo demais. Né? Eu acho que a gente também passou no momento aí, né? Que veio aquela história das empresas. Momento de sair do jogo, né? Assim, por que saímos do jogo, né? Eu acho que a gente perdeu alguns contratos que estavam em andamento. Isso é até bom que a gente lembre essa história, né? E teve a questão também, Márcia, da entrada de consultores demais, baixando demais o ticket de venda, né? Baixando demais, mas essa questão, vamos falar aqui, né, da Lava Jato e não sei o quê, muitas empresas que a gente prestava pararam. Atrapalhou tudo. Então, assim... E a gente apostou muito nos grandes, né? Nos grandes, foi uma estratégia. Foi uma estratégia. E os grandes na Lava Jato, todos... O país parou naquele momento, né? Participaram. E, enfim, a gente podia ter continuado? Podia. Mas eu acho que a gente ficou meio triste na época, né? Faz parte, né? Eu acho que a gente teve uma comoção de todos, assim, dos outros parceiros, que às vezes não apareciam tanto, mas que... Enfim. E aí, pós esse momento, você... O ano sabático. Você realmente tirou um período. Eu tirei um período. Eu não pensava em realmente, assim, em parar de trabalhar nessa área, não pensava, mas eu precisava naquele momento de me cuidar, sabe, Kleber? De me cuidar um pouco. Foi bom, né? Aí fiquei 1 ano e meio para 2 anos aí, fazendo artesanato. Pois eu fui lá, né? Muito bom. Montei um negocinho lá em Lagoa Santa e tal, mas não é minha praia, né? Então, era difícil de ver lá, eu confesso. Não era minha praia. Pensa então, toda a história que a gente trouxe aqui, aí a Márcia abre uma loja de artesanato. Era difícil de ver lá. Eu não sabia botar uma linha na agulha lá, e o povo me perguntava como é que era, eu passava, não deu muito certo, assim. Era um bom negócio? Era ali, para distrair. Mas não chamava tanta atenção. Mas eu precisava desse momento. Eu acho que eu precisava, porque eu saí muito triste da Engemex, porque aquilo foi uma construção de algum tempo, de tudo, ali, né? E de pessoas que o fim da eu tive que magoar, gente demais, né? A mágoa que foi gerada, porque você tinha que mandar a gente embora, eu não queria mandar as pessoas embora, né? E foi muito triste. Para mim, eu tive um momento muito triste na minha vida, foi esse. E de repensar as coisas. Aí um belo dia me liga a Dani com o Fred, né? E aí, o que você está fazendo? Tarará, aí você chega na Blossom. Aí eu chego na Blossom. Legal. Né? E aí eu pensei, isso foi uma conversa que eu tive com o Fred, de ficar 1 ano, vai fazer 5. Vai fazer 5 anos que eu estou lá. E com muitos desafios. Ele investiu muito, né? Investiu muito na área. Muitos desafios, então assim, logo no início já fui para estruturar e organizar a área de engenharia digital, né? Eu sei, você roubou algumas pessoas minhas, né? Quem que eu roubei? Não, senhor, você não estava ainda, você estava na Draft, quem que eu roubei? Não, vamos pôr isso a limpo. Eu estava na EPC. Você estava na EPC? Estava na EPC. Pode pensar em um dos nomes no início lá, estava comigo. O Vitor. Mas o Vitor já estava antes de eu entrar na Blossom, não fui eu que tirei. O Vitor já estava. Estava o Vitor, estava o Elvio. Porque você entrou um pouco debaixo. Eu entrei, eu acho que os meninos entraram em abril, alguma coisa assim, e eu entrei em julho de 2020, plena pandemia ali. Né? Não, tá certo. É porque eu estava imaginando que tinha entrado um pouco antes. Eu acho que eu tirei o Pedro Madeira.
Aham. mas que também voltou logo. Foi rápido, né? Foi rápido. Mas montaram um time muito bom lá. É um time que a gente conhece, né? São os nomes que a gente está citando aqui. Isso, mas assim, a gente formou outras pessoas também. Ah, eu sei. Hoje a gente tem um rapaz... Tem os netos da Márcia. Rafael Vitarelli, que é um menino que... bacana demais, né? É necessário, né, Márcia? É necessário, você tem que, não, gente, você tem que renovar, você tem que ir criando essa cultura e aprendendo. O Ricardo é um professor ali dentro, entendeu? O Ricardo é um professor. Dissemina. E eu já não estou tão ligada mais a essa área, né? Porque... agora já está mais em PD mesmo, né? Aí tem a Érica, que assumiu a diretoria lá de tecnologia e inovação. Eu fico ali assessorando, né? Eu falo assim, eu não sei o que eu faço com o outro. Tem um dia dinâmico, né? Dinâmico. Então, tá muito bom, tá interessante. Alguns projetos bacanas. E a gente chega nos dias de hoje, né, isso. Com inteligência artificial do jeito que tá, a área de engenharia como está, com algumas etapas que poderiam estar mais evoluídas, outras que evoluíram relativamente bem. E eu queria que você fizesse um panorama da sua visão da engenharia agora. Como que está a engenharia na sua visão agora? A engenharia como um todo ou que vier na sua cabeça? De engenharia? Não, a engenharia como um todo. Não o mercado, essa é a próxima pergunta. Como que está a engenharia? Como é que você enxerga ela do ponto de vista tecnológico, técnico, qualidade dos projetos? Uso da tecnologia, eu acho assim, que tem muito a evoluir. Eu estou falando da engenharia para a indústria, industrial. Que é a nossa praia, mais a nossa aqui, praia. Né? O nosso público ele é mais por aí. Eu vi a entrevista que você fez aí com os Alexandres, né? Um abraço para vocês também, meninas, adorei. Né? Deles vai um pouquinho mais para edificações. Para edificações. Né? E aí eu acho que está muito legal, evoluiu muito. A indústria ainda é assim. Outro dia eu conversei com uma pessoa... Fala de IFC na indústria, né, Márcia? Aí dificulta a nossa vida. Vai, né? Então, assim, eu conversei com uma pessoa, né, vamos dizer assim, uma pessoa, assim, de produção, que trabalha na área de produção de minério de uma Vale, vamos falar assim. E o cara falou assim, falou o seguinte para mim, falou, Márcia, na hora que a gente está lá no campo, você não quer saber de BIM, você não quer saber de atualizar modelo, coisa nenhuma, você quer, eu dei um problema elétrico aqui, você vai lá mudar o BIM, fazendo no seu digital twin, você puxa um cabo de um lado para o outro e aquilo nunca mais muda. E põe a planta para funcionar de novo. Porque a gente trabalha com produção, é produção de minério, então não pode parar e não pode, isso para a gente não é nada. Então assim... Cultura, né, Márcia? Aí você fica pensando... Tá, mas e o depois? E a fase seguinte, né? Parece tão simples, né? Mas a gente fez as build de uma planta industrial e teve um óbito pós as build. E nos chamaram lá porque a linha era pirata, não tinha o projeto dela. Você vê como é que funciona. Olha. Alguém puxou a linha lá. Então não tinha inspeção dessa linha. E essa foi uma das áreas que não foi comprado as build. Então... Parece tão simples, põe para produzir, põe a linha para produzir, põe de novo, passa o cabo. Exato. Mas é o que você disse, e o depois, né? É aquela história, né, da continuidade digital. Então, assim, a engenharia, ela tá bem, ela tá fazendo dever de casa, você concorda, Cléber? Ela tá fazendo a engenharia, projetos de engenharia, ela tá fazendo dever de casa, usando metodologia. Hoje a gente fala assim... Há um esforço enorme. AWP, e aí todos os projetos já estão lá com a EWP, o cliente vai fazer o sequenciamento construtivo, o CWP, tá tudo bonitinho, funcionando e tal. E depois? Coloca debaixo do braço, seria bom. Vai pôr debaixo da gaveta, né? Põe na gaveta. Entendeu? Então, eu acho que é a luta, e eu vejo todos os empresários, não só o Fred, mas outros de outras empresas de engenharia, você passou por isso, passa por isso. Como é que convence essa turma? É muito difícil mesmo. Que aquilo Essa é vale a luta, ouro, né? gente. Aquilo que a engenharia está produzindo, ela vai ter que acompanhar, né? Tem que seguir em frente para vários usos, né? Porque eu falo, o BIM tem uso para tudo ali, né? Então, eu acho que falta isso, sabe? Essa visão
de como a tecnologia ela é importante para o negócio de mineração, siderurgia e das grandes indústrias, sabe? Aham. E não é só, porque algumas áreas, ok, isso que nós estamos falando lá de escaneamento a laser, eu acho que não tem mais ninguém que faz levantamento de campo lá da forma tradicional. Sempre vai ter, mas a gente tem isso já consolidado. Já está bem consolidado, é já está verdade. consolidado. Se tem, é quase que por opção já, porque, né, falta de A informação gente já é tem difícil. boas iniciativas aí com relação à área de manutenção, gestão de ativos, mas também são coisas isoladas, né, Kleber? Eu não sei, eu fico às vezes Se assim... você fosse classificar o nível de maturidade, assim, que vem na sua cabeça, é alto, baixo, mediano, da engenharia? E, obviamente, que a gente traz um viés mais tecnológico na nossa conversa aqui, não tão técnico. Assim. Eu acho que se pensando nesse viés de tecnologia aplicada efetivamente, eu acho que a gente tem muitas iniciativas. Eu até cumprimentei o Kleber aqui, porque ele é um cara que tem batalhado isso muito dentro da Vale, né? Dentro da Vale, mas eu ainda acho assim, pouco. Pouco, né? Pouco. Então nós concordamos. Pouco. Você está receosa em dizer. Parece prepotência, né? Não é prepotência. Não é conhecimento do potencial que está disponível, não é verdade? Do potencial. Eu costumo brincar o seguinte: você tem uma base de uma bomba, uma base do equipamento. É um paralelepípedo, né? E se bobear, a gente faz esse paralelepípedo inúmeras vezes de novo, ainda. Então, a tecnologia existe, ela está disponível, a gente ainda não conseguiu encapsular isso bem. É isso que eu vejo de futuro breve. Não sei Brasil, porque também a gente demora um pouco mais para ir absorvendo isso, né? Mas projeto generativo, gente. Não tem sentido a gente, com essa tecnologia, com inteligência artificial, você sentar e ficar construindo bloquinhos ali. Faz sentido para mim isso, entendeu? Legal. E para onde a gente vai? Primeiro, antes, comenta aí. Tem um quadro. Eu vou de novo. Tem um quadro. Comenta aí. A brincadeira que eu peço uma IA para fazer uma brincadeira aqui de um antes e depois. Eu queria que você comentasse. Dessa vez a gente traz uma mulher no meio da brincadeira. Mas é bem isso, né? Aquele monte de papel para todo lado. Então, o primeiro desafio que foi aí logo no início é GED, né? Gestão Eletrônica de Documento. Vamos acabar com essa papelada. E a Márcia lá, o pai do GED. Tem que imprimir, não sei o que, tem pouco impressora, vai pôr impressora... De jeito nenhum. E aí, a gente tinha uma sala de plotter enorme, né, mano? Plotter, isso. Era muito então, assim, Essa semana passada, não foi essa semana mesmo, eu fui almoçar com um jovem lá da empresa, e aí eu disse que minha primeira função dentro da empresa de projeto foi dobrar desenho, que é um mês dobrando desenho. E ele não entendeu. Olha só que legal. Sim, né? Porque não tem mais, né? Ele tá lá mas não é que não tem, mas está lá na obra, né? Não está na empresa de projeto. Exatamente, mais. Não está mais lá. Mas assim, e mesmo assim, né, a gente fica... Outro dia eu estava conversando, o que você vê de futuro? Eu falei, o que eu queria? Aí... coisa limpa ali, né? Limpa. Os homens doidos e as mulheres dominando. Mas outro dia a gente estava falando isso, eu falei assim, puxa vida, a gente vive em ondas, né? Assim, a tecnologia aparece, daí a pouco você assusta com aquilo, né? Vai indo, mas você absorve e aceita, não é isso? Então, e assim, há 2 anos atrás, quando a gente começou, porque já existia há muito tempo, mas quando a gente se tornou acessível, mais público, né? Mais público, acessível, a gente ficou encantado com aquilo, né? Assustado, tal, nossa, que absorveu, você fica um dia sem usar? Não, nem não fica. E uso muito. Então, tô falando aqui, isso aqui tá aqui na tela. O Kleber, então eu penso assim, sabe, que como eu vou repetir um pouco, mas tudo em ondas, né? Sempre vem uma novidade, se absorve. Primeiro assusta, tem medo e absorve. Eu acho que o futuro vai ser novas ondas de surpresa e de absorver aquela tecnologia. Principalmente porque quanto mais tecnologia a gente tem, mais ela é capaz de gerar novas coisas, né? Catalisador do processo. Catalisador do processo. Então, eu vejo assim, para a engenharia, que é o nosso foco aqui, né?
Já te falei isso, já repeti algumas vezes, mas é o que eu acredito muito, projetos generativos, né, com base numa base de dados muito bem estruturada, porque a IA também, se ela não tiver uma base de pesquisa interessante de aprendizado, ela não te fornece nada, né? Vai fornecer o quê? Coisas vazias, né? Então, na medida em que você cria, constrói essa base de conhecimento de dados, né? Que você protege os seus dados, que isso é importante também, você vai podendo fazer projetos de uma forma mais rápida. Qual é o futuro das pessoas que trabalham com isso? É incerto mesmo, Eu não sei se um desenhista, um projetista, ele vai ter mercado daqui a 5, 10 anos, eu te juro. Porque o engenheiro talvez sim, porque tem o projeto conceitual, né? Eu acho que isso é importante, projeto básico, mas projeto executivo... Principalmente projetos mais quadradinhos, né? Quadradinhos entre aspas, eu digo assim, um greenfield, né? Que não tem tanta... Isso, que não tem cara tanta de manutenção, coisa. ali a gente sempre vai ter uma... Vai ter, né? alguma coisa. Então, mas projetos mais robustos e que a gente tenha repetição, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que é por aí, para a engenharia, eu vejo isso, sabe? E acho também que as pessoas têm que correr atrás e se capacitar, porque senão nós vamos ter um mercado de pessoas obsoletas. Então, corra atrás, pelo amor de Deus, vai estudar, vai criar, pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa, porque é isso, né? Eu acho que a gente tem um histórico da engenharia que você tem que repensar naquilo para fazer melhor usando as tecnologias que estão aí disponíveis. Eu costumo usar um comparativo que me assusta mesmo. Como é que a pessoa consegue passar tantos anos numa faculdade, faz um MBA depois e não consegue parar algumas horas para ficar fera no Navisworks? Não é? Não é estranho? Não é meio estranho, ilógico, né, Márcia? Concordando com você, vai se capacitar, porque a gente está falando de uma capacitação, muitas das vezes, não tão longa assim, né, Márcia? Normalmente, o Kleber, eu acho assim, que cabe a gente, enquanto gestores também, sabe, você, né, provocar um pouco, sabe? Provocar um pouco isso. A gente, agora recentemente eu não tenho feito isso, mas até um pouco tempo atrás, a gente institucionalizou a sexta-feira como dia de trazer novidades para dentro da equipe, né? Então, me lembro, sexta-feira com café, uma coisa assim. E aí, há uns 4 anos atrás, o que me balizava era o LinkedIn. Então, assim, o pessoal começou a falar muita coisa, opa, peraí, deixa eu estudar isso. E aí eu levava o desafio. Eu lembro que uma vez eu falei para o Vitor, você vai dar uma aula para gente de AWP, quero nem saber. Não quero nem saber, é aula que você vai dar. Se vira. Eu sei bem como é que é. Se vira. Eu lembro da Isabela também, que ainda estava com a gente, hoje ela está na Vero, né, em São Paulo. Falei, Isabela, você vai... A Isabela, se não me engano, foi a primeira que fez esse movimento que a gente estava falando antes de ir para consultoria. E eu falei, Isabela, vai aprender aí, vai nos ensinar sobre conceitos de IoT. Quando começou a falar, sabe? Veio. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sabe, Kleber, de fazer isso essa... aqui que a gente está fazendo, né, Márcia? De fomentar os assuntos relacionados ao desenvolvimento do negócio. É dever mesmo. E assim, gente, tecnologia, se você não tiver processo, se você não entender o processo, como as coisas funcionam, você vai fazer mau uso daquilo, né? Nem o ChatGPT, se você faz um prompt lá ruim, porque você não passou informação, porque você não conhece o processo, então você só pediu para ele fazer alguma coisa, não vai te dar uma resposta boba, chata ali, né? Às vezes até errada. Até errada. Então, conhecer do negócio, conhecer do processo, como é que funciona. Quantos engenheiros, eu fico pensando em quantos meninos que estão aí se formando já foram numa obra industrial. De sujar a botina, que a gente fala, né? Hã? De sujar a botina, né? Quantas, porque esse contato, porque assim, você ficar um engenheiro de escritório,
Eu lembro que me surpreendi quando eu pisei a primeira vez da dimensão das coisas. Porque na minha tela era pequenininha. Não é? Então, assim, sabe, eu acho que ter essa proatividade, não, eu quero ir, meu chefe aqui, meu líder, deixa eu ir visitar essa obra, eu quero ver como é que é. Isso enriquece, né? Então, falando de futuro, eu acho que as pessoas têm que se capacitar, porque senão, se capacitar não é só em tecnologia, não. Conhecer como as coisas funcionam, vai a fundo para saber, sabe? Legal. É isso. Mas com preocupação. De novo, né? Eu acho que, eu falei isso logo no início, mas eu acho que tem que haver uma regulamentação disso tudo. E aí eu não estou sendo antiquada, não. Pelo contrário. Né? Mas é uma proteção para a humanidade, cara. Senão nós estamos ferrados. Hoje a gente está imerso numa bomba atômica diferente aí, né, Márcia? É semelhante mesmo. A gente vê, né, a gente está num contexto em que o Trump acabou de assumir, né? Esse é o que está badalado agora. No discurso dele foi carregado de investimentos nessa direção, né? De IA. Aí vem uma DeepSeek. Vem uma DeepSeek. Uma chinazinha. Você viu quem é a líder do projeto? Quem é a líder desse projeto, da DeepSeek, que é uma startup, né? É uma chinesinha de 29 anos, bonitinho, parece daqueles série sabe, de coreana, aquelas meninas bonitinhas, só que da China. E assim, a menina foi lá e conduziu a equipe. Hoje é tudo incerto isso mesmo. O próprio Elon Musk vem conduzindo algumas discussões, até freando em alguns aparentemente em alguns assuntos, porque a gente não sabe para onde vai isso mesmo. Você traz, parece aí uma ficção científica, né? Como proteção da humanidade. Não, mas é verdade. É verdade. Então, assim, o que eu vejo para o futuro, assim, o agronegócio, porque ninguém vai parar de comer, né? Eu acho que não, né? Porque é um prazer comer, né, gente? É delícia. Inclusive, hoje eu fui almoçar no Mercado Cruzeiro e me recordei de um momento maravilhoso. Porque teve um churrasco na casa da Márcia, que eu ia ser o responsável por levar a carne. Chegou às 5 horas da tarde com a carne. A turma chegou às 11 horas da manhã, você chegou às 5. Eu estava no Mercado Cruzeiro comprando a carne no dia. Eu posso pro churrasco lá, eu prometo que eu... Não, você não vai comprar carne, posso. Mas teve cantor. Foi muito bom aquele dia, né, Márcia? Então é isso, é incerto, né, Márcia? A gente tem um futuro aí nesse assunto muito incerto. E preocupa outras coisas também. Então, por que eu curti demais essa história do DeepSeek? Agora tem do Alibaba também, você já viu do Alibaba? Estamos imersos num monte de... Não, por que eu vejo assim, tira aquela perspectiva de concentração de poder na mão de poucos. Então, assim, o Trump com toda aquela assessoria técnica que ele tem né, das grandes... O William Vac disse que ele tomou um soco na boca. Então essas big techs todas ele apoiando, por quê? Todas, deram a mãozinha lá e vamos lá, né? Apoiando, é uma concentração de poder perigosíssima. É perigosíssima. Aí vem um chinesinho lá e faz alguma coisa, fala, opa, aqui, né? Assim, não é bem assim, não. Balançou. Mas tá cheio de denúncia lá, já, de vazamento de informação. Mas aí a gente entra em alguns assuntos tão polêmicos, né? Quem diz que tá seguro, né? Quem diz que tá seguro, nossa, a informação entra lá no DeepSeek e ele fala o seguinte, tem nada aqui de seguro, não. Aí você entra no GPT e fala assim, aperta um botãozinho aqui que eu digo que não vou usar. Exatamente. Então Esse é um dilema para as empresas difícil, hoje, né? A gente está com um projeto lá, na Blossom, vamos dizer assim, obviamente que as pessoas usam, a gente tem algumas licenças pagas e tal, mas para a gente entender, assim, como é que a gente se protege. Porque você imagina, o cara vai lá, taca coloca um desenho que é proprietário de outro e qual é a proteção que a gente tem? Tudo muito então a gente está nessa fase aí de contratar algumas consultorias para nos guiar nisso, né? Porque nosso conhecimento ainda é incipiente nisso, né, Kleber? E eu digo, acho que não é só vocês lá, ou a gente que é atual, isso é atual, essa incerteza de como lidar com isso. É atual. Mas eu tô fascinado com essa...
Cuidado. Esse Olha, momento, hein? Meu menino brinca comigo que o pai está conversando com a inteligência artificial de novo. De novo, Mas eu falo, assim, eu estou com um plano na cabeça que é, meu neto está prestando, assim, fez Enem. Eu não entendo ainda essa diferença de Enem, vestibular, para mim é tudo meio confuso, mas ok. Está lá no Enem, vestibular. É praticamente a mesma coisa. Está lá fazendo isso e ele parece que ele quer para medicina. Difícil pra caramba, né? Difícil, mas o pai é médico e tal. E eu tô com um plano, assim, se ele topar, eu vou montar um esquema de estudo para ele com o IA. Não é, porque o pessoal fica naquela neura que as pessoas não vão pensar mais com IA, não vai pensar, vai ficar mais inteligente. É só usar a favor, né? A favor. Então, assim, você imagina que eu posso ter todas as provas do Enem dos últimos anos. A gente tem, isso é público, está lá na internet. Carrego isso para uma IA. E aí, olha, faz exercício aí. Trabalha tendências, probabilidades. Que ele não é bom. Porque ele pode pegar a prova do Enem dele que ele fez agora. E, olha... Porque a gente aprende fazendo, né? Eu não tenho dúvida que o resultado é melhor do que se não usar. Que não usar. Então, fantástico. Assim, a gente tem que pensar em... E é muito legal porque ele com 18 anos já tem acesso às ferramentas, já sabe que existe e tal. Mas a lógica para fazer aquilo funcionar a seu favor, você vai nadar de braçada. É um assunto que eu tenho estudado bastante, sabe? Assim, IA, desde que surgiu, assim, eu tenho estudado. Conhece o Michael, não conhece? A gente troca muito figurinha. Conhece o Michael? Não estou lembrado qual. Não, o Michael é um cara que a gente teve a sorte de ter ele na equipe durante um tempo aí. Hoje ele é autônomo, presta serviço para uma empresa do Canadá e tal, cara fera, né? Ele automatizava algumas coisas também lá no BIM, né? Legal. E a gente mantém contato, tem um contrato com ele ainda, mantém contato. Então, assim, o que a gente troca de figurinha, porque ele também é um estudioso, gosta de estudar sobre IA, assim, sabe? Eu tenho um projeto de IA na empresa, tá quase fazendo um ano. Eu iniciei achando que a gente ia acelerar. E ele teve que virar para projeto de pesquisa, olha para você ver. Porque é realmente tudo muito novo, né, Márcia? E aí você esbarra em muitas questões que você só vai esbarrar fazendo, né? Limitações de envio, precisão da resposta, custo, que aí a DeepSeek vem. Então, assim, nós estamos num ambiente que eu tô amando, de verdade. A vontade é de comprar licença para todo mundo, a empresa, né? Mas não dá, né? $30 por mês uma licença. Isso falando de licença Pro, mas quando você vai fazer uma aplicação com API, que você vai usar... Nossa, não. Consulta, o negócio fica... Aí vai criando complexidade, você precisa de terceiros, né? Quer dizer, você vai usar uma API... Tá, mas aí, eu quero pagar por token, eu não quero pagar a mensalidade, vai pelo consumo e tal. Mas a API no ChatGPT, ela roda no ambiente dele e aí não traz para sua aplicação, entendeu? Você tá preso lá. Fica preso lá. E aí qual vai usar? Vai usar Gemini, vai usar GPT, vai usar... Copilot, no nosso caso lá, que Tá difícil, não dá mais? É difícil demais, é difícil demais. Mas eu gosto, como a gente fala, eu gosto dessa cachaça. Gosto dessa cachaça, isso aí. Márcia, aqui eu queria que você deixasse uma recomendação para os engenheiros. A gente brinca que indo pro final aqui do nosso bate-papo, a gente ganha um poder mágico. Que é de mandar uma mensagem que o algoritmo vai entregar para todo mundo. Todo mundo. Principalmente para os que estão começando agora, né? Essa galera que está chegando assim. E aí você tem direito de mandar uma mensagem para essa turma aí. O que você Eu acho que eu já dei essa mensagem, né? Então eu vou falar aqui para a câmera, para essa turma. Estudem. Sai do lugar comum. Pensa fora da caixa, tenta fazer diferente, sabe? Não é porque te ensinaram que você tem que fazer desse jeito. Pensa fazer diferente. Tecnologia por si só ela não representa muita coisa. Então entenda o que você está fazendo, entenda o processo, né? Trabalhe em equipe. Isso é importantíssimo, né, Kleber? Trabalhar, estudar junto, compartilhar conhecimento é uma das melhores coisas para você aprender. O compartilhamento de conhecimento, você está aprendendo, né, ali naquele momento.
Então é isso que eu falo, a gente está num mundo muito acelerado, tudo é muito acelerado, então obviamente que você tem que ter seus momentos de lazer, de família e tudo, mas quando tiver que estudar, concentra, estuda para valer. Resiliência. Né? Resiliência, entendeu? É isso. Não tem, como dizem, né, os gurus aí, não tem céu baixo não, né? Não, tem não que tem. realmente Tem que se esforçar. Se esforçar. E esse é legal que tem uma coisa que vai ficando comum, assim, que é essa questão do coletivo mesmo, né? De ter um grupo ali que se ajuda o grupo, né? Que te ampara. Que te ampara, é muito importante mesmo, né? Porque a gente acaba vendo alguns voos solos e a gente vê que eles são rasantes, não são? São rasantes. Ao longo da jornada. Nossa, e assim, eu acho que a pessoa, né? Eu não sei se é vaidade ou se é muita humildade. Eu acho que é vaidade. Você não saber e não perguntar, isso para mim é vaidade. Você não quer transparecer que você não sabe, né? Então, assim... No momento em que você está para isso, muitas das vezes, né? Que é no início da carreira. Isso, então, assim, pergunta mesmo, enche o saco lá do seu líder, do seu colega. Apesar de que eu pergunto até hoje. Isso aqui, não. O que é? Kleber, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com 2 monitores. Um deles, eu abro hoje lá. Se eu estou numa reunião, alguém fala uma coisa, eu já anoto ali. Quero saber o que é. Eu quero saber, mas eu quero saber de verdade. Legal, aí vai ver pesquisa, entendeu? Legal. Que você não sabe. Já não é igual. Já não é mais. Já não é mais uma... Né? Não, isso é... A gente vê isso mesmo. Não sei se você vai lembrar, a primeira missão que você me deu quando eu fui trabalhar com você? Não, vai ser difícil lembrar isso. Né? Pois é, menina, o que acontece? Quando eu chego lá, você me dá uma missão impossível que eu não consegui cumprir. Que foi, olha, tem um profissional que trabalha com a gente que segura muito a informação e a gente precisa ter mais gente tendo esse conhecimento. Então cola nele e tira o máximo de informação que você conseguir. Aprende. E eu não consegui nada, porque era praticamente impossível mesmo. Eu ficava... Perfil da pessoa. Eu ficava ali do lado e ele não fazia nada. Era só eu sair um pouquinho e ele resolvia o problema. Que raiva, porque você não me contou isso, né? Mas era muito difícil mesmo. E você vê que é um voo rasante, tão solitário, que a pessoa não consegue perdurar tanto tempo no mercado. Saiu da área. Até porque muitas desses voos que a gente faz nas empresas, né, que os profissionais fazem, é em função de indicação, né, Márcia? Eu quero trabalhar com você. Claro. Né? Então, é um cara fácil de trabalhar. Quem que é o cara fácil de trabalhar? É o cara, primeiro, bem-humorado. Bem-humorado. Né? Não pode ter... Trabalhar com gente burrada é muito chato. É muito difícil. Bem-humorado, que conhece e transmite o conhecimento. Eu concordo demais com a mensagem que você leva, que olha, trabalhe duro, né? Estude. E compartilhe. E peça ajuda. Né? Tem que ter vergonha, ninguém sabe tudo, Kleber. E às vezes sabe, esquece. Então, com certeza. A gente vê muito isso, sabe? De constrangimento de falar, não sei. Olha, eu nunca tive essa dificuldade. Eu falo na pouca cara. Vaidade nessa hora. Vaidade. Não pode ser assim. Muito bom, Márcia. Obrigado demais. Você não tem ideia do prazer que foi esse papo para mim aqui. De mostrar para as pessoas um pouquinho desses bastidores da área de tecnologia, inovação. Você é uma referência. Então, assim, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos papos desses, que eu estou gostando dessa brincadeira aqui. Nosso papo vai ser tomando uma cerveja, né? Isso aí. Porque a gente tem história, tem memórias, né? É uma delícia. E a gente tem que filosofar agora. Tem que filosofar. Muito obrigado, Márcia. Prazer foi meu, viu, Kleber? Prazer sucesso mesmo. Aí no podcast. Obrigado. Sucesso na sua vida profissional, você sabe que isso é de coração, também. Né? Obrigado. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam nesse momento com a gente até agora. E até o próximo podcast. Grande abraço.